Bem, gente, mais uma vez boa noite. Então vamos dar continuidade, não é, à questão das abordagens, estágios ou níveis de teste. Na aula passada, a gente chegou a verificar as abordagens e os estágios, tá? Mas eu vou passar aqui rapidamente para poder a gente entrar nesse fio da meada e partir para os tipos de teste que existem, né, e como a gente pode trabalhar, e como a gente pode escolher, né, os testes adequados para uma determinada bateria ou suíte de testes, né, que a gente venha a ter, tá certo? Então, só dando uma olhadinha aqui rapidamente, a gente viu que nós temos basicamente dois tipos de abordagem: a abordagem estrutural, né, e a abordagem funcional. O que é que diferencia essas duas abordagens? Quando nós falamos em abordagem, nós estamos querendo entender o panorama macro, né, de como acontece aquele teste. Então, as abordagens estruturais, elas acontecem com o conhecimento do código-fonte. As abordagens estruturais, por isso, são chamadas de caixa branca, tá? Porque elas precisam, ou a gente precisa, que exista, né, o código-fonte, e a gente olhe para o código-fonte, olhe para a estrutura interna da lógica que está codificada para poder gerar, né, os nossos casos de teste. Tá? Então, essas abordagens elas funcionam dessa maneira. Enquanto que a abordagem de caixa preta, ela funciona como uma abordagem de um nível mais alto, onde a gente não interage com a forma implementada do sistema, né? Mas pelo contrário, a gente só está interessado em saber qual é o requisito que deve ser atendido, quais são as entradas e saídas, né? Para a gente poder descobrir os erros que possam estar acontecendo naquele sistema. Por exemplo, se a gente tem um requisito, por exemplo, se você pode, se você vai ser reprovado ou não. E o requisito é a nota ser maior ou igual que 7. Então a gente atendendo aquilo é reprovado, não atendendo não é reprovado, a gente não quer nem saber como aquela média por dentro está sendo calculada. A gente só quer saber que, informando a nota 7, o aluno está aprovado. Informando a nota 9, o aluno está aprovado também. Mas se informar a nota 4, o aluno está reprovado. Então a gente não se interessa muito pela lógica, mas sim pelo requisito e o que ele apresenta. Tá? Então, basicamente é assim que a gente vê a abordagem funcional. E vimos também o modelo em V. Né? O modelo em V de testes, para que serve esse modelo? Ele vai relacionar, né, as abordagens aos respectivos estágios de um ciclo de desenvolvimento, né, que costuma ser bem distribuído entre duas tarefas. O que você faz e o que deve ser conferido. O que você faz é desenvolvimento e o que deve ser conferido é teste, tá? Então, desde o início da implementação até o final, os testes eles estão presentes. E é por isso que surgem esses níveis e esses estágios, tá? Quanto mais próximo do desenvolvimento, a gente chama de estágio de verificação, né? Porque quanto mais a gente se aproxima desse ponto, a gente está realmente trabalhando o quesito do fazer conferir. Né? Então, a gente está verificando valores, termos, enfim, mensagens de erro. Né? Já quanto à validação, se distancia um pouco mais, né? É para saber se o sistema está realmente implementado ou não. Então, é um nível mais alto. E aí, Craig e Jaskiel, né, eles sistematizaram um modelo, né, que é muito conhecido, que é o modelo em V. Então, eles dizem que para cada nível de teste existe, né, uma determinada disciplina na etapa de desenvolvimento que é realizada, o que melhor se adequa, né, à conferência daquele, daquele desenvolvimento. Por exemplo, então, requisitos. Né? Então, para verificar a validação do sistema, as funcionalidades do sistema, então, testes de aceitação são mais adequados. Tá? Projeto de alto nível, que é o caso das entradas, das saídas, enfim, tudo que a gente se comunica, sistemas à parte, testes de sistema. Né? Projeto detalhado, né? Que é o teste de integração, que são os componentes mais internos, mesmo assim, às vezes uma API, alguma coisa desse tipo. Né? O teste de integração é muito nesse sentido. E a codificação, né? Que é cada componentezinho que você faz, cada unidade. Né? Então, o modelo em V ele ficou
conhecido dessa maneira porque o formato, né, parece realmente um V, né, e a gente tem esse, digamos, paralelismo, né, entre uma atividade de desenvolvimento, né, e uma atividade de teste. Tá certo? Alguma dúvida até o momento? Só uma revisão breve, né? Por isso que eu estou passando mais rápido. Mas qualquer coisa é só levantar a mão aí, tá certo? Tranquilo, professor. Então veja, cada um desses níveis do modelo em V, eles traduzem, né? Um, um conjunto de tarefas que são executadas, tá? Então, o teste unitário, na verdade, ele é executado ah, como sendo uma abordagem estrutural ou funcional, né? É feito pelo desenvolvedor, né? Então não é um, um analista de teste, um testador, né? Que seria a pessoa indicada para fazer isso, né? Porque ele é integrado às ferramentas de desenvolvimento, tá? Então cada um dos menores componentes eles são testados e verificados isoladamente, né? Então a gente não tem muito problema quanto a esse nível aqui. Tá? Então, é o nível da codificação, é o desenvolvedor mesmo quem faz. Tá? Ah, o teste integrado, já por sua vez, ele vai trabalhar com a combinação de componentes, vai trabalhar com a questão da inexistência de componentes no ambiente de desenvolvimento. Né? Então, para fazer a integração, a gente vai precisar lançar mão de alguns recursos. Tá? As abordagens que ele contempla são a estrutural e a funcional, e também é feito pelo desenvolvedor. Não se aconselha que o testador venha fazer, né, esse tipo de teste dentro dos sistemas. Pelo contrário, que o desenvolvedor ele já entregue a sua user store, o caso de uso, enfim, lá na sua sprint, lá no seu incremento, enfim, já com esses testes populados, né? É um teste que combina muito questões de interface, questões de comunicação entre os diversos componentes de um código, então é necessário que tudo já esteja pré-programado, né? Até para que possa ser feitas as correções e a junção, né, com o código que foi feito por outros colegas, né, que muitas vezes a gente está dividindo desenvolvimento com muita gente. E aí surgiram, né, as questões dos drivers, dos stubs e dos mocks, né, porque é fundamental ter essa divisão nesse momento, até porque se você não tem uma parte do seu sistema que outra pessoa vai desenvolver, o que vocês conhecem entre si é apenas o requisito e a interface que vocês têm para se comunicar com vocês mesmos, né? E é por isso que é necessário que a gente use esses atributos, né? Eu vou chamar de tecnologias ou, não sei, ferramentas, né? É melhor. Essas ferramentas para que vocês possam organizar o ambiente de teste que está sendo propagado. Né? Então, nós temos o driver, que é o local onde instancia os nossos testes. Né? É o programa principal, né? Então a gente trabalhou fortemente a questão do mock MVC como um exemplo. Né? Ele simulava ser um browser, então ele era um driver. Tá? A gente também usou camadas de serviço, né, camadas de repositório. A gente viu que essas camadas elas podiam ser endereçadas, né, como stubs ou mocks. Né? Ou seja, elas podem ser substituídas com um código pré-pronto para atender às nossas necessidades imediatas de teste, né? Ou a gente pode usar algum framework, né, de alguma ferramenta como o Spring, ele traz isso, né, para simular as expectativas, ou seja, simular essa interação, né, entre os objetos. Então, quando eu simulo expectativas, esses frameworks que nos dão suporte com mock, como o Mockito, né, eles simplesmente nos deixam fazer a chamada, né, de um método, né, ainda que não exista nada implementado nele, retornar, né, um determinado valor, né, para a gente conferir nos nossos testes. E é esse o, o avanço que a gente tem no momento em que a gente utiliza, né, esses testes integrados, né, e que organiza o ambiente dessa forma. Então fica bacana assim, funciona muito bem quando está feito desta maneira. Tá bem? Então, basicamente é isso que a gente tem. Tá?
Então, mostrei duas abordagens rapidamente, né? A top-down, né? Onde a gente vai criando os drivers e o stub até ter o sistema por completo, né? De cima para baixo, ou seja, das camadas que são mais legais. É uma abordagem funcional essa daqui, porque você trabalha com as entradas e saídas, né? Mais a ponto de entradas e saídas para resolver um determinado requisito, tá? Para cada caso de teste. Tá? E a abordagem um pouco mais estruturada é aquela que você vai fazendo o código e testando já o código, né, tendo a visualização dele. E aí tem esse exemplozinho aqui, né, que a gente vai integrando as camadas. Né? O drive ele vai se movendo à medida que você vai para a próxima camada, porque você vai testar coisas nela, tendo conhecimento de código agora que está naquela camada, até que a gente tenha implementado todo o sistema, né, e chegado, digamos assim, no final, né? E a gente só repete essas etapas várias e várias vezes até que a gente tenha, né, o nosso conjunto final de testes integrados. Tá? O outro estágio que temos, né, aí é uma abordagem puramente funcional. Agora nós dependemos do requisito e nós estamos falando de verificação dos requisitos, é o teste de sistema. Né? Então nós precisamos verificar o que o sistema faz. Por exemplo, a questão da média novamente. Será que quando eu informo a nota 7 lá, o aluno ele está sendo aprovado ou reprovado? Né? Como foi implementado esse sistema? Né? Então, a gente está fazendo a verificação de acordo com o requisito. Tá? Então, isso daí a gente viu também. Né? Então, a gente trabalha já com os testadores, com uma equipe de testes, né? Não é obrigado mais, e geralmente não é feito por desenvolvedor. Eu aconselho que não seja feito mesmo. Porque enquanto você está nas camadas mais abaixo, você tem a questão do desenvolvedor, né? Fazendo os testes para poder entregar numa integração contínua, por exemplo, né? Aquele código funcionando. Aqui não. Aqui você já está verificando os requisitos, já pode ter, né, entradas e saídas mais diversificadas, e você está fazendo o trabalho de auditoria. Aqui começa a auditoria e não existe auditoria que é feita pela mesma pessoa que desenvolve. Né? Eu desenvolvo, eu testo, eu faço tudo, eu realmente não estou auditando absolutamente nada. Né? Então não há uma qualidade, não é, percebida no desenvolvimento aqui do meu sistema, né? Quando a gente trata dessa forma. Tá? E por último, o teste de aceitação, que é onde a gente entrega, né, o nosso sistema agora para os níveis mais altos, os usuários. Né? Lembrando que aqui há uma diferença, né, entre usuário, proprietário, enfim. O usuário é aquele que vai realmente fazer uso do sistema no dia a dia dele. Né? Então ele conhece bem os requisitos e ele está aqui para validar, né, se o sistema foi feito da maneira correta. Eu sempre lembro aqui que, por exemplo, o Google passou muitos anos aí com o Gmail sendo um teste beta. Né? Então os usuários, as pessoas realmente estavam usando eles e é muito comum a gente ver isso em grandes sistemas, né? Esses testes alfa e beta, tá? Embora, assim, pelo menos no nosso contexto, não seja muito comum, né? Geralmente sai, já vai para produção, enfim. Está em produção, o local, né? A arquitetura é uma arquitetura de produção, então isso já inibe, né? Qualquer problema ou defeito que possa existir nos outros ambientes. Tá? Então a ideia aqui é validar o sistema, é por isso que o usuário entra na cena, porque sem o usuário, né, não tem a validação do sistema. Tá? Então nós temos esses itens aí. Então, olhando para... Eu mostrei também essa tabela, né, que é mostrando basicamente as interações. Então o que nós temos aqui basicamente é os atributos de cada um dos estágios, né, as pessoas, o ambiente, né, a máquina, as interfaces com outros sistemas, os dados e o volume, né, que a gente tem para cada uma dessas fases. No teste unitário, os desenvolvedores aqui fazem, no ambiente de programação, né, não precisa se preocupar com as integrações ainda, né, então não tem nenhum software coabitado, nenhuma interface. Os dados são de simulação e o ambiente, o volume é pequeno,
é porque é só lá na sua máquina. Isso vai crescendo. Do mesmo jeito, os testes de integração também têm um pequeno volume de dados. Agora, quando a gente passa para os testes de sistema, aí a gente quer que o ambiente ele seja o mais parecido, né, com o ambiente real. E aí, às vezes, a gente até usa já, né, um ambiente parecido com o real, com as integrações que tem lá no real, para poder ser feitos os testes. Né? Então, é onde está a passagem, né, dos ambientes de simulação para os ambientes reais. E o volume de dados aí tem que ser grande já, porque já tem sei lá, um banco de dados com todos os dados das preparações dos testes lá, né? As capacidades do servidor já são as mesmas do ambiente real, embora o ambiente seja de teste, existe uma replicação. Né? Já a homologação já é a máquina do usuário, do cliente, enfim, a ideia é aceitar, né, esse sistema. Então, se coloca num ambiente que é igual ao ambiente real, se usam dados reais, interfaces reais. Vejam, o Gmail, quando estava beta, não estava mandando e-mail, não estava? Não era de mentira, aqueles e-mails estavam trafegando lá, era real. Né? E aí você pode usar dados de teste tanto do ambiente real ou do simulado, depende da segurança, né, das outras etapas, unitário, integrado, sistema que já foram executadas, para você providenciar uma base real para garantir esses testes na última etapa. Né? Então essa tabela resume bem essas características e essa outra já confronta os estágios com as abordagens. Né? Então, se vocês deram uma olhadinha, né? Então o estágio funcional não é uma característica, mas pode ser aplicado a cada um dos níveis, tanto unitário, integrado, quanto sistema, quanto teste de aceitação. Tá? Então isso aqui não é um problema. Tá? Já a abordagem estrutural, ela só é realizada ou executada, né, aqui, tá certo? Em testes unitários e de integração, foi essa camada que a gente viu, né, na aula passada, na parte prática, com o Spring e o JUnity, né? E hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui nos tipos, né, nos tipos de teste de software que a gente tem. Então, dessa revisão, gente, ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo. Então, beleza. Tá? Henrique está sendo porta-voz aí da galera, né? Joia, joia. Então tá, belezinha. Vamos continuar então. Então temos as abordagens, temos os estágios, e agora a gente vai juntar tudo para selecionar os tipos de teste. Né? Então, porque estudar, né? Esses tipos de teste é importante. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava falando, né, sobre as motivações, por que testar e tal, aquelas coisas todas, eu falei o seguinte, olha, quanto mais diversificado for a sua estratégia, melhor. Né? Porque aí você vai atacar cada uma das necessidades ou cada uma das especificidades do seu sistema a partir desse conjunto, vamos dizer assim, de diferenças, né, que você tem entre seu sistema e o conjunto de funcionalidades que você tem, que geralmente é muito diverso. Né? Muda muito de uma versão do sistema para outra, ambiente de desenvolvimento muda, enfim. Então é necessário a gente saber entender algumas estratégias para que na hora do planejamento, e é aqui o ponto, né? Então a gente vai criar um documento que é o plano de teste, e nesse documento é que a gente coloca quais foram as estratégias, né, que a gente usou para poder fazer ou executar aqueles testes. Então, o plano é onde a gente coloca esses tipos. Tá? Então, existem alguns tipos de teste, não são todos os que eu vou mostrar aqui para vocês, mas são alguns que vocês podem efetivamente colocar, fazer parte do plano de teste, né, de vocês e da estratégia de teste para a sua empresa. Né? Então, basicamente, primeiro tipo, a gente vai dar uma olhada aqui no teste estático. Né? Então, o que viria a ser o teste estático? Bem, o teste estático
ele é uma abordagem funcional e multidisciplinar. O que é que acontece? No teste estático, a gente vai verificar o que é que está sendo feito, o que é que está sendo documentado no projeto. Tá? Então, a gente vai trabalhar com os modelos, os requisitos, né? A gente vai trabalhar com os stories, enfim, com diagramas. A gente vai estar fazendo aqui o que esse gato está fazendo para esse camarada aqui. Né? Você esqueceu o ponto e vírgula. Aí o cara botou, não, eu estou programando em Hub. Tá? Então, para quem entende aí a questão da diferença das duas linguagens, né? A gente vê que tem sempre uma segunda pessoa que está auditando em loco aquilo que a gente está fazendo. Então, basicamente, por dois tipos de ferramentas, né? São as revisões e as análises estáticas. Então, do ponto de vista das revisões, veja, não existe um interesse. O interesse aqui que a gente está manifestando, né? É o interesse do conhecimento. Né? Então, é o que aquele software faz, se a coisa está sendo implementada da maneira certa, né? São as verificações que estão sendo tratadas aqui. Então, nós temos conformidade, completude, corretude, como algumas métricas, né? Que podem ser utilizadas para verificar se essa atividade está sendo feita e, claro, para expor, né? Os resultados do que está acontecendo dentro do seu projeto. Então, o que é testado aqui nesse ponto? O requisito, o código-fonte, protótipos e também outras documentações quaisquer que você estiver utilizando aí no seu ambiente. Tá? Então, esse é o teste estático, né? Como a gente usa aí para o teste de software. Tá? Então, a gente coloca lá, se a gente faz essa atividade dentro do nosso projeto de testes, a gente insere ela lá no plano de testes, dizendo, olha, aqui será feita, né? Para implementar essa versão do sistema, vai ser utilizada tais tipos de teste. Esse aqui em tais documentos, aquele lá em tais documentos. E aí vai dizendo, né, cada uma dessas e o que vai ser feita por vocês. Tá? O segundo tipo de teste, que é muito comum a gente ouvir na literatura, é o teste de regressão. Tá? Então, o que vem a ser esse teste? É um teste também de abordagem funcional. Ele é feito pelos testadores ou a equipe de teste e nós estamos aqui no nível de verificação. Tá? Então, a gente pretende retestar os segmentos do sistema que já foram testados pelo menos uma vez. E aqui é interessante porque uma coisa que eu falei para vocês, eu acho, na aula de automação, foi exatamente essa característica aqui. Né? Então, para automação, ela é essencial. Tá? Se você testa um sistema que, vamos dizer assim, se você vai testar um sistema da maneira automática, precisa que ele esteja efetivamente implementado. Se a gente falar do teste automatizado funcional, que ainda é um pouco mais detalhado do que o integrado e unitário, né? Aí você precisa que pelo menos manualmente esse sistema tenha sido testado uma vez. Que aí, beleza, eu vou ter certeza de que as telas estão implementadas num certo nível que dá para eu fazer as primeiras verificações. Tá? Então, é um teste que realmente é necessário, tá? A gente fazer de forma automatizada. Tá? Que é que visa garantir a integridade e prevenir o efeito colateral. Tá? O efeito colateral nada mais é do que, no geral, a gente seleciona para teste de regressão essas funcionalidades que elas já são estáveis, né? Já estão, né, há um certo tempo no sistema, elas já estão implementadas, né, vamos dizer assim. Então, bem, fica mais fácil, né, da gente fazer essa validação se eles continuam funcionando, ainda que eu evolua o sistema com outras funcionalidades. Né? Então, o que é que eu vou testar aqui? Basicamente, né, essas funcionalidades que já foram testadas e as que não foram alteradas na baseline. Então, essa é a ideia do teste de regressão. Tá? Mais um item que você pode colocar lá no seu teste. Né? Você pode colocar, olha, o teste de regressão que foi feito foi visando garantir que tais funcionalidades ainda
que tenha sido implementado outras coisas, continuam funcionando, né? Então essa é uma boa justificativa lá do seu teste também, na hora que você vai inserir lá no plano. Beleza? Teste de comparação. Então o que é que vem a ser esse teste? Também é um teste funcional, tá? Ele é feito pelos testadores e também pela equipe de testes. Então qualquer um desses dois papéis pode assumir. Qual é a ideia? Você vai executar o mesmo conjunto de casos de teste, você tem os mesmos casos de teste sendo realizados em versões diferentes da aplicação. Tá? Então, isso é muito comum em sistemas que têm muitas versões. Por quê? Porque a questão de você estar testando a V1, V2, V3, aí tem várias versões concorrentes, e aí de repente aparece o bug numa delas, então você pode pegar aquele conjunto de testes e comparar com outras versões. Tá? Por isso é que é feito com funcionalidades inalteradas. Tá? Porque se você aconteceu um erro na hora do cadastro, sei lá, de produtos. Mas, bem, já tem 10 testes na frente e a gente não mexeu nada em produto, porque aconteceu isso agora. Aí eu posso pegar, usar a mesma base de dados, usar o mesmo código, perdão, usar códigos diferentes da versão que estava funcionando, da versão atual, com o mesmo conjunto de dados, o mesmo conjunto de casos de teste e ver aonde está acontecendo a falha. Aí a gente, embora não tenha sido uma funcionalidade alterada, ela começou a manifestar um determinado problema. E aí a gente pode ver até se a gente não está com um problema na nossa massa de dados de teste, né? E isso já aconteceu, né? Eu me lembro de uma situação que foi exatamente assim. Quando a gente botou uma versão nova para funcionar de um sistema, as coisas anteriores delas deixaram de funcionar e a gente ficou assustado, né? A priori. Quando a gente voltou, ou deu rollback, né? E usou a massa de dados, digamos assim, evoluída, o sistema continuava funcionando. Então a gente verificou que eram dados, né? Do ambiente que estavam sujos, e é por isso que é importante a gente fazer esse teste, né? Fazer a comparação entre versões do mesmo sistema, versões evolutivas, né? E identificar problemas. Tá? Outro teste que você pode colocar aí no seu plano é o teste de instalação. Então ele é também uma abordagem funcional feita pelos testadores, né? E vai agora andar no processo de instalação do aplicativo, né? Sob diferentes condições, com pouco espaço. Então é um teste bem, digamos assim, é um teste mais físico, né? Geralmente é realizado de forma mais manual, mas claro que dependendo do contexto do seu sistema, você pode adotar uma abordagem um pouco mais automatizada para fazer isso. Né? Eu lembro que na Motorola tinha teste de instalação que eu mesmo executava que eram automatizados, né? Não precisava ser feito de forma manual, e aí era bem interessante. O celular com pouca memória, com muita memória, enfim, com pouco espaço em disco, com zero espaço de disco, e ia vendo, né, esses processos, se o sistema estava realmente se comportando da maneira certa, né, para cada um dos cenários. Por isso, é funcional, né, a gente está no nível mais alto, não tem código-fonte aqui, e a gente verifica essa instalação nos diversos ambientes, né, que a gente tem. Ok? Teste de configuração. Então, como é que a gente procede, né, com o teste de configuração? Então, a gente vai verificar nesse teste se o sistema está apto a rodar em configurações diferentes de hardware e software. Certo? Então, aqui a gente tem que combinar essas duas características necessariamente. Se você estiver alterando só a versão de sistema, não faz sentido. E também se você só está com o mesmo sistema, né? E nenhuma outra característica de software está sendo alterada, de hardware, perdão, né? É sempre a mesma, também não faz diferença. Né? Você tem que mudar as duas juntas, tá? Para você ter um resultado disso daqui, tá certo? Então, por isso é feita da combinação. No geral, né? A gente usa esse teste de configuração para testar
para prever, né? Às vezes tem até alguns testes um pouco mais avançados hoje em dia, gente, com essas histórias de machine learning, esse negócio, que a ideia é você prever, né, as configurações que seu ambiente roda bem, e escolher uma que seja mais econômica e tal, e tal, e tal, né, mais baseada no lado do servidor do que no lado do cliente. O que é um pouco diferente da questão do teste de compatibilidade. Porque o teste de compatibilidade, aí sim, você está olhando mais para o lado do cliente. E aí você pode combinar características de hardware e software, né? Como, por exemplo, sistema operacional, navegadores, enfim, para verificar se o seu sistema está rodando adequadamente, né, em cada um deles. Então, cuidado para não confundir configuração com compatibilidade, porque realmente são muito próximas as definições e o que muda é basicamente isso, tá? Basicamente é isso. Ok? Então, combinações de hardware e software, configuração. Configurações de hardware e software no cliente, né? Compatibilidade. Então, numa nós temos o I e na outra nós temos o OU. Porque, por exemplo, eu vou testar meu sistema em vários browsers diferentes. É muito comum em sistemas web, né? A gente fazer isso. É um teste de compatibilidade, não é um teste de configuração. Tá? Outro teste que a gente procura sempre realizar na medida do possível, também é uma abordagem funcional, também é feita pelos desenvolvedores ou uma equipe de testes, é o teste de interoperabilidade. Tá? Os testes de interoperabilidade, eles vão verificar a integração do software com o hardware também. Tá? Ou só do software, ou só do hardware, né? Ou do hardware com o software. Mas ele vai utilizar sistemas distintos e versões distintas do sistema, né, para poder fazer isso. Tá? Então, é muito comum naqueles testes de usabilidade a gente colocar ou inserir também essa questão para ser verificada. Quando a gente usa API de terceiros, a gente tem certamente um teste de interoperabilidade aí, né, que deve ser feito para garantir que a mudança da versão na API do terceiro, enfim, não afetou o seu sistema. Está aqui implementadinho e tal, e tem que continuar funcionando. Né? Então, isso são questões de interoperabilidade que a gente trabalha nessa questão do teste de software. Tá? Outro teste, também uma abordagem funcional, é o teste de recuperação. O que é que nós temos que verificar nesse tipo de teste? Que se houver uma exceção, né, uma coisa um ponto fora da curva, né, no ambiente onde o meu sistema está funcionando, eu vou conseguir me recuperar dessa falha. Eu não vou perder dados. O meu sistema não vai ficar indisponível eternamente, né? Ou seja, sem condições mais de voltar por si só. Ele tem a capacidade de restaurar o seu funcionamento, ainda que com algum tratamento ou com algumas diferenças. Mas se essa capacidade de se reiniciar sozinho ela acontecer, então se chama passou, né? Nesse teste de recuperação de falhas. E é para isso que ele é importante. Tá? Um teste que é muito comum de ser executado, né? Se fala muito hoje em dia, tem uma área da ciência todinha, né? Que é o IHC, são os testes de usabilidade. Né? Então ele vai trabalhar a experiência do usuário, questões de interface, layout, funcionalidades, facilidade, enfim, um bocado de métrica, né? Que você pode verificar. A gente tem no curso mais adiante que vocês vão ter de teste com IHC, a gente vai falar de cada uma dessas características, né? E utilizar isso daí de uma forma automatizada também. Né? Claro, a gente não tem a capacidade de laboratório para fazer coisas mais modernas, né? Mas o básico e os conceitos a gente vai explorar. Então, é o teste que é focado na experiência do usuário. Então, aqui dá erro não somente o requisito em si falhando, né? Mas a forma como ele foi implementado também é interessante. Às vezes não tem caso de teste que verifica isso, e aí você, com o teste de usabilidade, consegue capturar
e transformar num novo caso de teste para o futuro. Tá? Os testes de desempenho. Né? O teste de desempenho também é uma modalidade de teste funcional, né, que também busca garantir o funcionamento do sistema, e ele é dividido basicamente em 3 subtipos, né, que são os testes de estresse, de carga, né, e de disponibilidade. Tá? Quando você tem um teste de desempenho, a ideia é você forçar o sistema a chegar em situações limites. Né? E com ele você vai fazer as medidas corretas. Né? A gente tem uma disciplina aqui nesse curso só para vocês trabalharem, né, esses tipos de teste lá, de forma prática, né, de como executá-los, mas a ideia continua sendo a mesma. Né? Conjunto de entradas, né? Nesse caso aí, você precisa verificar em conjunto de saídas, que depois que você executar aquelas entradas, né? Você vai ter um conjunto de performance que você deveria ter atingido. Tá? E aí, depois que as saídas saem, vocês veem se elas são adequadas e se obedeceram os critérios de performance, né, que são requeridos. No teste de estresse, a gente tem condições críticas, né, acesso simultâneo, enfim, coisas desse tipo, né, que vão sobrecarregar a infraestrutura. Então, são testes ligados à infraestrutura do sistema, que não se conhece código nesses tipos de teste. Né? O teste de carga, que é aquele onde a gente fica monitorando o sistema e vai agora com o usuário, agora com 10, agora com 20, agora com 30, agora com 40, a gente vai modificando a receptividade do sistema de acordo com uma carga prevista, né? Faz o upload de um arquivo, agora 2, agora 5, agora 7. Então isso daí a gente vai conseguindo ver a degradação, né, do funcionamento do sistema no ambiente controlado, né, com as capacidades que ele teria no seu ambiente normal, né, e vamos ver se ele é capaz de realizar aquelas operações. E o teste de disponibilidade quer dizer a verificação, né, na verdade, de operação de um sistema durante um determinado período de uso. Né? Então, há sistemas que, se tiverem mal implementados e tiver algum tipo de degradação codificada dentro dele, o simples fato dele entrar em stand-by, voltar de um stand-by, pode fazer com que ele dê crash, né? Ele quebre, ele dê uma falha, né, para o usuário. E aí a gente vai manter o sistema funcionando e vai ficar monitorando. Esse teste de disponibilidade ou sobrevivência, ele dá uma monitorada, né, no sistema e vê. Alguns sistemas lá do TJ antigamente, não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de sistema também na empresa de vocês, mas lá a gente tinha feito teste de disponibilidade em alguns sistemas, porque a gente verificou que de um dia para o outro o sistema caía. Ou seja, todo dia o sistema amanhecia fora do ar. Né? O que estava acontecendo? E aí a gente começou a monitorar. Então, alguns objetos, do ponto de vista do servidor, estavam se multiplicando à medida que os usuários usavam. Né? E nunca eram limpos. E era Java, mas não se Seguir atingiam. BP. Isso. Não se atingiu as condições, né, para que a própria linguagem pudesse limpar, né, passar o garbage collector, né, e limpar ali a memória. E aí, como o ambiente já não tinha lá essa memória toda, topava. Né? Então isso acontece, é natural, e se você mantiver o monitoramento, geralmente as equipes de configuração, né, o pessoal lá dos servidores é que tem softwares específicos, né, para fazer esse monitoramento, perdão, e eles vão realmente dizer, olha, tá aqui, tem uns até que chega a dizer qual é o arquivo, né, o trecho de código que está gerando aquele problema. Então é muito interessante, eu já vi isso funcionando, não me lembro o nome da ferramenta, mas era bem bacana. Não sei se vocês já chegaram a ver
ou a utilizar, né, alguma ferramenta dessas. Ok? Teste de segurança. Já ouviu falar dos especialistas em segurança aí? Quem de vocês é aqui? Bem, o testador tem que dar uma olhada nisso, porque faz parte também do nosso trabalho, né? Verificar esses testes. E aí vai também, é um item que vai para o plano de teste. Olha, vamos realizar um teste de segurança com os seguintes aspectos. Aí mostra lá, né? Você pode verificar duas coisas basicamente: os níveis de segurança e a quantidade de risco. É isso que você vai balancear lá, né? Por exemplo, quem é detentor da informação está tendo acesso a ela? Isso pode ser um teste de segurança. O acesso ao sistema também é um teste de segurança. Questões da LGPD também são questões para o teste de segurança. Então, garantir, não é, a proteção da informação é um teste de segurança. Então, tudo isso é feito muitas vezes com testes muito detalhados, né? E às vezes scripts inteiros para você verificar. Por exemplo, se for uma conformação com a LGPD, você tem que ter todos os critérios da LGPD especificados como caso de teste e verificar se o sistema, né, responde adequadamente a todos eles, né? Então, é um nível de teste também funcional. Tá? Teste de conformidade. O teste de conformidade é feito pelas equipes de qualidade de software. Então, não é mais o testador, né, e ele é feito com vistas ao processo que deu origem ao produto, né? Então, você vai verificar os artefatos que foram desenvolvidos, se foram seguidos os padrões, as normas, né? Então, também pode, se a visão, né, for de conformidade a padrões, a LGPD também pode entrar aqui, tá certo? E você pode fazer e você pode colocar esse tipo lá no seu documento de teste, lá no seu planejamento, como sendo um item a ser coberto. Empresas que têm equipes de qualidade, elas geralmente ficam com esses testes de conformidade para ser feitos sempre, né? Então, não é necessário botar no plano de teste que vai ter a conformidade, porque as equipes de qualidade já vão verificar isso independentemente, né? Mas se não... Professor, Oi. essa questão do teste de conformidade, a nível de Estado, existe uma comissão, certo, de avaliação de bens e serviços de informática. Aí todo processo licitatório, quando vai ocorrer que trata de algum item desses, de bem ou serviço de informática, passa por essa comissão, né? E aí tem um documento a nível de Estado com 20 itens, né, que tem uma série de requisitos, sabe, de qualidade de software, né? Por exemplo, vai desde a versão da versão da linguagem ou do framework, né? Por exemplo, a gente está hoje a versão 8.3 do PHP, né? A versão 8 ela já está perdendo a questão da atualização de segurança, né? Aí essa verificação aí, ela é feita também nesse nível, a nível de processo licitatório. Perfeito, André. Pronto. Então, isso é um teste de conformidade, tá? Então, a gente precisa realmente executá-lo. Obrigado aí pela intervenção e realmente é isso que a gente tem. Então, não necessariamente, como eu já ia falando, né? Ela precisa estar no plano de teste da gente, porque pode ser feita por uma equipe externa, né? Então, é só um tipo de teste que existe e como ele é, né, formalizado, né, dentro da nossa, vamos dizer assim, dentro da nossa disciplina, né? Ok? Então, gente, por que vocês vão escolher mais de uma alternativa para testar? As alternativas que você tem, elas vão evitar, no final das contas, que você tenha, né,
algum prejuízo, certo? Então, a ideia de você realizar esse tipo de análise, né, mais aprofundada sobre estratégias de teste diversificadas é para que você evite realmente certos prejuízos, né, que eles vão acontecer caso nenhuma, vamos dizer assim, caso nenhuma ação, né, seja tomada por parte da equipe, tá? Então agora vocês têm mais um conjunto de atividades nas quais vocês podem ler, se aprofundar e verificar se alguma delas vai contribuir dentro do seu ambiente, aí do seu trabalho, né? Com o desenvolvimento do seu sistema, tá certo? Então, encerramos aqui essa parte, né? E esse link, após a aula de hoje e durante a semana e antes, preferencialmente, né? Antes de vocês responderem ao mini teste que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês assistam esse vídeo por completo. Tá? Esse vídeo tem 1 hora e 49 minutos. Tem gente que assiste a 1.5, a 2.0, enfim, não sei. Né? Vocês vão levar aí pelo menos, né, durante a semana e antes de responder ao próximo questionário, né, pelo menos mais uma horinha, né, para assistir esse vídeo completo, tá? Do início até o fim, porque ele é muito interessante e adota essa questão, não é, que a gente falou aqui, não é? Vocês fundamentam mais um pouco as abordagens e os níveis de teste e os tipos de teste e ainda inclui, vamos dizer assim, umas sementinhas para os novos tipos de teste que estão surgindo com as novas tecnologias, né? Como a de inteligência artificial, a de bem representada assim na sua maioria, né, com abordagem baseada em machine learning. E aí é falado um pouco disso nesse vídeo também, né, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer novos tipos de teste para esse tipo de abordagem. Também vão conhecer uma integração, vamos dizer assim, como, né, projetos ágeis podem usar testes sem deixar de ser ágil. Né? Então, a abordagem ágil integrada a isso que a gente está vendo aqui como tipos de teste. Tá? Então, é muito importante que vocês verifiquem cada um desses não, só tem um link, né? Esse link do YouTube, tá certo? Que está nesse último slide aí. Tá bom? Beleza? Agora nós vamos fazer uma pausa de 15 minutos, tá? Voltamos em seguida com a nossa próxima matéria, né, que será a questão da identificação dos casos de teste, tá? Então, o que é que nós estamos vendo? Teoria de teste de software. Até onde nós chegamos? Abordagens, níveis ou estágios, né? E os tipos de teste que tem para a gente povoar ou para a gente justificar a utilização de um ou outro tipo de teste no nosso plano de teste corretamente. Né? E agora nós vamos acrescentar mais um ponto, que é a identificação de testes. Então, como é que eu olho para um requisito e identifico os testes lá? Como é que eu olho para o meu código escrito em Python, em Java, seja lá o que for, e extraio testes dali de dentro? Então é isso que a gente vai ver na próxima sessão. Então 15 minutinhos aí de descanso e a gente volta já já. Até mais, gente.